Alguns críticos que ora ouvem essas afirmações poderiam objetar: mas e a literatura oral? Já não existiu antes da escrita? Bem, isso é tema para pesquisa histórica, que não cabe no limitado tempo dessa pequena locução. Podemos ensaiar, contudo, que o termo literatura oral apresenta, sob o ponto de vista da lógica formal, uma contradição nos seus termos, pois significa uma literatura com uso exclusivo das palavras, logo, uma literatura sem letras. Onde isso nos conduz? Conduz-nos à conclusão de que os relatos orais de todo tipo antecedem em todos os povos conhecidos aos registros escritos. Apesar dessa precedência histórica, somente dialeticamente existe literatura oral a partir do momento em que existe a literatura escrita, sua antítese. Outros poderiam objetar: mas e a memória? Também não há recurso para transmitir ideias e sentimentos no tempo? Sim, também é. E dela se recolhe a oralidade. Mas embora as histórias que são transmitidas pela oralidade possuem inevitavelmente uma matriz social, a memória, como recurso do registro dessas informações, é um dado natural. Ninguém nasce sabendo ler e escrever, mas todos desenvolvem, sem necessidade de nenhum tipo de artifício, a memória. Será que isso é verdade? Será que as palavras voam? De fato, mesmo a utilização da oralidade para a transmissão dos saberes ancestrais também necessita de um artifício humano, as técnicas de memorização. Desta forma, prova a história de muitos povos, dentre eles alguns povos africanos, verba manens, ou seja, a palavra se mantém, no tempo, evidentemente. Não é por aí que encontraremos a singularidade da literatura escrita. Há, porém, uma qualidade na literatura escrita que a distingue da oral. A palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro, declara um ditado muito conhecido, do qual discordo. A razão da discordância está contida no fato de que a palavra e silêncio não são antagônicas, e quando unidas em um mesmo recurso, adquirem a forma singular de diálogo. É possível falarmos sem utilizarmos as palavras? Não, evidentemente. É possível utilizarmos as palavras sem falarmos? Sim, através da escrita. É possível, a literatura, então, oferece-nos uma qualidade única que permite ao indivíduo, recolhido ao silêncio, ouvir seu interlocutor, suspender sua palavra, refletir criticamente sobre suas afirmações e permitir que ele continue falando. É isso que fazemos quando lemos. Apesar disso, devo desde já declarar que não vejo a relação entre essas duas formas de expressão de maneira hierárquica, ou seja, de superioridade de uma sobre outra. Se nos referirmos à sua durabilidade no tempo, estaremos apelando a um dado relativo, na medida em que todas as coisas humanas são finitas. Além disso, há expressões da oralidade mais permanentes do que muitos escritos que ninguém mais falava. Assim também, outros argumentos de ordem valorativa deverão ser descartados. Outra forma de responder o que é literatura poderia estar contido, pelo menos parcialmente, na seguinte definição: a literatura é uma forma de transmissão para o presente e para o futuro de um ambiente histórico, de um tempo, de uma ideia ou sentimento, tratado de forma ficcional a partir de determinado aparato compreensível. Segundo Antônio Cândido, toda literatura escrita ou não promove naquele que dela desfruta três funções fundamentais da formação do homem, chamadas por ele funções humanizadoras. A primeira função está vinculada ao poder de conduzir o indivíduo ao devaneio, à fantasia, chamada função psicológica. Como essas fantasias têm relação sempre com o real, a literatura exerce aí sua segunda função, a função formadora, que pode ser
independente da ideologia oficial. Assim, a literatura exerce sua função social porque conduz o leitor à identificação com seu universo de vida. Bem, parece que essas funções também poderiam ser atribuídas à história, o que nos conduz a uma outra questão importante. Alguns de vocês poderiam falar, e a fantasia? Não, a fantasia também está dentro da história. Aliás, eu acho que a fantasia é o primeiro impulso do indivíduo em buscar a história, a imaginação do passado, né? Ora, quando Cândido afirma que a vinculação com o real realiza a função formadora da literatura, ele está declarando que a mesma sempre possui ligação com a realidade. Novamente, ele afirma esse entendimento quando diz que, entre aspas, a fantasia nunca é pura, ou seja, nunca está desvinculada da realidade. Propõe então que as relações entre ficção e história são, em seu aparato compreensivo, meramente convencionais. Poderíamos dizer que toda literatura histórica, embora alguns eventos e personagens específicos que descreve nem sempre o sejam. De outro modo, como toda forma de saber humano, a história consegue captar apenas um aspecto parcial do real, a partir das inúmeras fontes do passado, expressando muitas vezes não o que foi o passado, mas o que pensamos ou o que pensavam aqueles que registraram essas informações. Já no século XIX, o filósofo alemão Karl Marx havia dito que, relativamente a cada época, a historiografia acredita plenamente naquilo que a época em questão diz de si mesma e nas ilusões que tem sobre si mesma, e alertava para o fato de que, assim como não podemos acreditar naquilo que um homem diz ser, também não podemos acreditar em cada época através da percepção que ela deixou de si própria. Sem querer entrar aqui em um debate epistemológico sobre a história, devo, contudo, afirmar que seus enredos não são ficcionais, nem os seus ambientes, seu tempo social ou cronológico. A ficcionalidade, quando existe na história, pode resultar, entre outras coisas, de uma forma de percepção do passado que se dá no presente em razão dele. De outro modo, podemos utilizar a afirmação do professor Falcon quando diz: afora o conjunto clássico de questões respeitantes às relações entre o historiador e as obras literárias, interessa-nos aqui os problemas derivados da caracterização do discurso histórico como narrativa. Mas a questão da história entendida como narrativa envolve problemas bem mais importantes que o de um suposto retorno, o das relações entre história e ficção, e entre o discurso histórico e o literário. Aqui sim existe um outro tipo de desafio, diante do qual cabe ao historiador afirmar, através de sua prática, a irredutibilidade da experiência ao discurso. Vou continuar a citação. Para todas essas questões, talvez nada mais elucidativo do que alguns textos de Costa Lima. Abre aspas. O discurso do historiador, como da própria ciência exata, é sujeito ao protocolo da verdade. Nem por isso é menos conhecimento que se justifica enquanto comprovável. Ou seja, enquanto na literatura há liberdade, a licença para criar, na história não. Né? Eis aí uma diferença que o professor declara marcante, no que eu concordo. Eis aí uma diferença marcante. A discussão que envolve a história não é a mesma daquela que nos remete à literatura. Já havia afirmado em um artigo recentemente publicado na revista Igarapé, do curso de Letras da Unir, a seguinte afirmação sobre a ode Los Reinos Dourados, do escritor boliviano Homero Carvalho Lima. Novamente a citação. Submersa em verdadeira anarquia criadora, essa poesia paradoxalmente é histórica, enquanto que a história nela contida é ficcional. Obtém por essa via uma síntese definitivamente dialética.
síntese que obsta qualquer discussão inútil quanto à preeminência de uma ou outra forma de compreensão do mundo. Fecha aspas. De fato, história e literatura intentam ambas, à sua maneira, explicar o mundo e o homem, de formas, porém, diferentes. Ambas as formas de compreender o mundo e o homem são válidas. Ambas, porém, não se eximem de submeter-se à crítica social. De qualquer forma, há uma ligação umbilical entre história e literatura. Tanto assim é que Silvio Romero e João Ribeiro, ao referirem à obra de José de Alencar, afirmam o seguinte: tendo a preocupação constante da formação de uma literatura nacional, preparou-se convenientemente para contribuir para ela. Estudou com afinco os velhos cronistas e historiadores e procurou conhecer os costumes dos selvagens,